evangelhos, né? Obrigado, hein? Então, o Alcorão vem dessas fontes aí, ele bebe nessas fontes, né, para constituir a sua. Crítica textual, então, é sobre o próprio texto bíblico. Crítica histórica, a chamada alta crítica textual. Agora você pega, ó, esse texto aqui, obrigado, hein? Esse texto aqui, quando ele foi composto em um determinado lugar, em um determinado tempo. Aí está a crítica histórica. A crítica histórica vai analisar em que circunstâncias, tá? E em que momento histórico esses textos foram compostos. Por quê? Essas circunstâncias, segundo a ótica desses autores da crítica histórica, elas vão influenciar na forma do texto. Por que o texto é assim? Porque o determinado autor esteve sob tais influências do ambiente, do meio ambiente no qual estava. Então ele vai analisar principalmente isso. Agora, o que acontece? Essa alta crítica, ela tem alguns elementos que são úteis, tá? Ela não pode ser desprezada, mas ela tem que ser vista com cuidado, porque muitos que aderiram à alta crítica textual, na verdade, trouxeram para dentro dela uma visão que é estranha à Bíblia Sagrada, uma visão muito influenciada pelo existencialismo, muito influenciada pelo empirismo, influenciada por certas óticas cientistas e que em algum momento se tornam antissobrenaturalistas. Elas partem do pressuposto, tá certo? E aí alguns autores, né, dessa autocrítica textual, você tem Schleiermacher, você tem Bultmann, é o principal, né? Bultmann, assim, que a forma dele analisar os textos bíblicos é a que mais contrasta com a ortodoxia. Desculpa, o Bultmann, ele era qual que é a nacionalidade? O Bultmann é alemão. Essa galera, a maioria é alemão. Alemão tem uma coisa muito complicada com eles. Os alemães, ao mesmo tempo que são um povo assim extraordinário, um povo muito capaz, mas algumas tendências filosóficas dos alemães são terríveis. Pensamento alemão? Exatamente, alemão é assim. Eu gostaria de, inclusive, do jeito que alemão deu Lutero, né? Também deu Karl Marx. Eles eram puros, né? Então. Olha aí, sei lá, viu? Bom. O Bultmann, por exemplo, né? Bultmann, ele criou a chamada desmitologização. A desmitologização da escritura. O que é a desmitologização? Ele parte do pressuposto de que toda narrativa sobrenatural é mito. Então, é o seu pressuposto. A partir daí, ele vai analisar todo o texto bíblico. Tá, ok? Com o cara que adotou um pressuposto desse, vai chegar aonde? E mito na questão de ser lenda, né? Lenda mesmo, exatamente. Olha, isso aqui é um povo antigo, não tinha ciência, não tinha capacidade de explicação. Então, aquilo que eles não conseguiam explicar, eles atribuíam um elemento sobrenatural. Então, ó, quando acontecia um milagre, aí você pega, por exemplo, e a Bíblia tinha razão. Durante muito tempo, eu gostei desse livro. Eu achei esse livro, a Bíblia tinha razão. Em algumas coisas ele é bom, ele tem algumas coisas interessantes, só que ele tem um grande risco dentro dele, que é esta ótica de tentar tornar o milagre algo natural. Então, pega o milagre e dá uma explicação naturalista, uma explicação natural para o milagre. O próprio nascimento de Jesus, como é que vai explicar? Então, aí ele diz que foi, né, como, por exemplo, o que Bultmann diria? Não foi bem assim, né? O que Bultmann diria? Olha, para tornar Jesus um herói, eles atribuíram o nascimento virginal, para compará-lo a outros. Por exemplo, teve um da Mesopotâmia que diz que teve nascimento virginal, que nasceu de uma virgem. Foi aquele nome lixo? Uma coisa assim. Alguma coisa dessas narrativas aí. Mas tudo bem. O que ele vai dizer? Ele vai pegar essas outras narrativas e falar, ó, fulaninho também disse que nasceu de uma virgem. O outro também disse que nasceu de uma virgem. Então, o que Bultmann vai olhando para isso e vai dizer? É fácil. Os autores do Novo Testamento, para dizer que Jesus é um herói, diz que ele nasceu de uma virgem. Mas o cara vai contrastar, vai entrar em choque com a própria narrativa dos autores, dos evangelistas. E você acha que ele está preocupado com isso? Né? Então, a questão dele, como ele não está ligado a uma fé no sobrenatural, o sobrenatural para ele é mito. Porque ele tem uma deficiência nessa área da fé. Ele não crê no sobrenatural. Okay? Ele não está em contato, não está preocupado com isso. Então ele pega a Bíblia e passa ela, né, num moedor, passa ela num critério antissobrenaturalista, de um ponto de vista empirista, por exemplo, né, John Locke, empirismo, só o que existe é que pode ser provado, né? Então aquilo que pode ser provado materialmente é o que existe.
E aí, quando você passa no critério desse, obviamente, vai ser uma Bíblia toda mutilada. Vai ser uma Bíblia assim, toda narrativa de sobrenatural é invenção do povo da antiguidade. Então, aquela narrativa sobrenatural, o cara, quando faz uma análise dessa, vai entrar em choque com os autores. E ele não tem nenhum problema com isso. Ele fala, vamos desmitologizar. Vai pegar tudo aquilo que é sobrenatural, atribuir-se a mito, aquilo que é ensinamento ético e moral, aí sim. Aí você pega um tipo de Bíblia onde ela só vai ser importante para uma questão ética e moral. Por exemplo, a morte de Cristo. Cristo morreu para quê? Para nos justificar o nosso pecado diante de Deus. Não. Cristo morreu como Marte porque ele estava defendendo sua ideia. Como, por exemplo, Sócrates. Sócrates bebeu cicuta para não abrir mão da sua filosofia. Ou você nega a sua filosofia, né? Você adora os deuses, ou você vai ser morto, né? com veneno. Ele diz, traga. Eu prefiro morrer pelas minhas ideias, né, do que negá-las. Isso é maneiro, né? Exatamente. E aí, Bultmann diz e fala, eis aí. Né? É um Sócrates, né? Morreu pelas suas ideias. Então Jesus foi assim, um grande... Jesus foi um Che Guevara, alguém que defendia alguns... Exatamente. E aí, num ponto de vista desse, assim, é um Jesus que nós não conhecemos. É um Jesus que não vale a pena. O Jesus bíblico está milhões de anos acima disso. Está assim, num nível totalmente superior a isso. E o resultado dessa autocrítica textual foi uma igreja morta. E esse último, então, jamais defende que Jesus ressuscitou, né? Ah, de forma alguma. Então, para ele, de maneira alguma. Então, a autocrítica seria a influência que esses autores tiveram, que a história fez com que esses autores tivessem para ter esses pensamentos. Olha, uma boa parte dela sim. Mas eu não jogaria a autocrítica textual no lixo porque ela é muito útil. E aí você tem autores, por exemplo, eu gosto muito da neo-ortodoxia de Karl Barth. Karl Barth, percebendo toda essa situação complicada no qual se meteram esses autores, que tentaram submeter a Bíblia a certos critérios científicos, ele falou, não é por aí. A Bíblia Sagrada não é só isso. Karl Barth, por exemplo, através da neo-ortodoxia, ele sustenta que a Bíblia Sagrada, ela é sim a revelação de Deus, ela é sim um livro sobrenatural, mas ela torna-se sobrenatural para o leitor. É um negócio um pouco complicado. O que o cara está tentando fazer? Está tentando equilibrar as duas coisas. Ele não abandonou todos os critérios científicos de análise, mas ele está tentando restaurar o aspecto revelacional, o aspecto sobrenatural. Então ele fala, isso aqui torna-se sobrenatural para o leitor. O leitor lê e por meio da fé ele crê, e quando ele crê, isso é verdade para ele. Se torna verdade para ele. Mesmo que se a gente for analisar cientificamente, não vai dar. A gente não vai concluir que esse milagre... Por exemplo, quando que um cientista vai comprovar que esse milagre é real? Poder acreditar. De uma certa forma... Não, por meio das ferramentas dele. Não tem como. Ele, como pessoa, crê. Não tem como. Você tem, por exemplo, o cara é físico, o cara é químico. Por meio pessoalmente, ele crê. Ele fala, não, de fato, eu creio em milagres. E até vivo milagres. Mas eu não analiso milagres. Como é que pega, põe lá no como é que é aquele negócio de ver? Uma lupa, microscópio? Põe no microscópio, analisa. Não dá para analisar no microscópio, é sobrenatural. Não é natural, é sobrenatural. Então o que acontece hoje se levantaram muitos cientistas que estão comprovando cada vez mais que a narrativa bíblica ela é verídica nas suas afirmações. Como por exemplo a Adalto Lourenço. Adalto Lourenço diz, olha, as narrativas bíblicas são plausíveis e são verídicas. Tudo aquilo que a Bíblia fala pode ser observado por meio da ciência. Agora, o que acontece? Não é que a ciência agora está comprovando milagres. A ciência não tem competência. Não é da sua alçada. Negar, né? Não é da sua alçada. E isso que ele trabalha também. A ciência não consegue refutar. Ela não consegue... provar, mas também não consegue refutar. Isso aqui é plausível e, de fato, aconteceu. Então, em outras palavras, assim, eu não tenho como provar, mas também não posso negar. Não posso negar. Ela aconteceu, só não tenho elementos de pesquisa. Eu não tenho ferramentas para analisar. É simplesmente isso. Muitas das vezes o cara não tinha como analisar e já dizia que não existia. Somente para aquela arrogância, né? Não é que eu não consiga analisar, é que não exista. Na verdade, existe e você não consegue entender. Não consegue analisar. Deus está acima da ciência. Exatamente. Eu não entendi o que está escrito ali no último tópico de teologia exegética. O último não, o penúltimo, o 2. O 2 aqui? Esse aqui? Não, aqui, ó. Exegética... Aqui, ó, lá o último. Sim, hermenêutica, Isagog. Isagog. Isagog é o quê? Isagog é aquilo que a gente estava analisando no começo, quando você pega toda a análise da Bíblia, tanto a questão do texto, como a questão da formação, que vai bibliologia, introdução antiga e novo, está tudo dentro de Isagog, que é um estudo voltado para o texto. Tá?
formação, composição, estrutura, tudo isso aqui. Como se fosse uma Tá? gramática. Exatamente. Você pega aquilo, destrincha totalmente cada ponto, né? Então, ó, a autocrítica, ela tem alguns elementos, alguns representantes, principalmente hoje, que respeitam a autoridade bíblica. Se a Bíblia diz, tá certo, que aconteceu que Jesus curou um cego, Jesus curou um cego. Eu não curo um cego, mas Jesus cura, porque Jesus é Deus. Ok? Então o que a gente vai analisar? Se Jesus quiser que você cure, você cura. Através de você, ele pode curar. A autocrítica pode ser útil, por exemplo, em quê? Diz que Jesus entrou na cidade de Betesda, tinha lá o tanque, né? E as pessoas ficavam próximas, né, ao tanque. Tinha um alpendre, a pessoa ficava lá embaixo do alpendre, né? E tinha lá a pessoa que estava paralítica há tantos anos, não me recordo Eu acho quantos. que, mas fala quantos anos? Eu não lembro. Não sei Acho se que especifica. fala. Mais de... Meu Deus, é muito tempo. E aí o cara chega lá e pergunta, né? Quer ser curado? Agitava as águas, né? Quem Exatamente. chegava primeiro era curado. Quer ser curado? Não, mas quando eu... Então, se você parar para pensar friamente, há 2000 anos atrás se via anjo na Terra. Sim, pois é. Mas é que a gente para pra pensar, Deus mudou. Não mudou. Agora as pessoas O problema mudaram. é que a gente aqui não presta, né? As pessoas estão cada vez mais incrédulas, né? Cada vez mais céticas. Você vê... Jesus chega, então, propõe a cura. O cara dá toda aquela explicação. Que quando o anjo desce, ninguém me leva para lá. E aí Jesus reitera, né? Quer ser curado? Não tô te E aí, perguntando nada disso. Eu não te perguntei quem é que cura, quem é que faz. Então, se a gente for analisar uma análise exegética, a gente vai analisar o texto grego no qual isso foi escrito. As palavras que foram empregadas ali. Se a gente for analisar a autocrítica textual. 38 anos. 38 anos esperando. Se a gente for analisar pela autocrítica textual. Que contexto era aquele? Que tanque era aquele? Que tradição era essa que ligava as pessoas àquele evento? Acho que era uma vez por ano, né? Fala que descia uma vez por ano e agitava as águas e quem descesse primeiro, né? Então a autocrítica textual vai investigar tudo aquilo que está em volta do evento, tá? A autocrítica textual não vai se preocupar nem com o texto no qual foi escrito e nem com o evento em si, que vai ser teologia bíblica, analisar quais são as consequências doutrinárias disso aqui, teologia bíblica. Exegese, o texto que foi escrito. Autocrítica textual, que tanque é esse? Onde fica? Desde quando ele existia? Que tradição é essa que ligava as pessoas a ele? Né? Quais são... por que essas pessoas estavam ali? Né? A situação, em que cidade estava? Então a autocrítica textual vai ver aquilo que está em volta, que compõe o quadro, né, no qual aquilo aconteceu. Então cada um vai se dedicar a uma parte, cada um vai estudar algum determinado aspecto. Tá? Então a autocrítica textual é útil, só que tem que se tomar cuidado com isso dela. A exegese, após o estudo subordinado ao método crítico histórico, o intérprete da Bíblia deve partir para o próximo passo, o estudo da exegese. O que é exegese? Normalmente os dicionários definem o termo exegese como comentário ou dissertação para esclarecimento ou minuciosa interpretação de um texto ou de uma palavra. A palavra exegese vem do prefixo ex, fora, e do sufixo agen, né, guiar, liderar ou explicar. Refere-se à ideia de que o intérprete está tentando derivar seu entendimento do texto, em vez de ler seu significado para dentro do texto. Portanto, a palavra portuguesa exegese é usada para indicar a narrativa, tradução ou interpretação. Então, o que ele explicou aqui foi muito, muito útil, muito bom. Ele está dizendo ex, né, para fora, guiar para fora. Guiar para fora o quê? Guiar para fora o sentido, o significado. Como? Através da análise das próprias palavras. Então a exegese vai pegar as palavras, conforme elas estão nos originais, e vai ver como ela foi empregada no texto. Então, que palavra, que sinônimo, que verbo, tá certo? Em que contexto está inserida, porque você tem que tirar do texto para fora. Quando você faz esse movimento de fora para dentro, você está fazendo a exegese, está incutindo no texto. Você está inserindo no texto alguma coisa que muitas das vezes é contrastante com ele, que ele não está dizendo. E aí muitas pessoas têm feito isso, têm forçado o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo. Tem a exegese e a exegese. Exegese. A exegese é o movimento de fora para dentro. A exegese que interessa, que é o movimento de dentro para fora, que aí você vai deixar o texto falar. Então, o texto através da análise das suas palavras. E tem de pregador que faz a exegese? Muito, muito, porque o que acontece? Ele quer favorecer a sua ideia,
A ideia que ele desenvolveu de Quer colocar antemão. a ideia dele na Bíblia. Exatamente. Aí ele quer que a Bíblia justifique a sua ideia. Aí ele fatia o texto. Ele pega um versículo, corta no meio, parte A. Texto Aí, fora de contexto gera pretexto. Não é que não pode ler a parte A ou a parte B, ainda mais que o texto bíblico nem tem parte A e parte B. Por quê? Porque nem versículo existe. Ok? O versículo, capítulo, é artificial. Tudo isso é É uma artificial. coisa só, né? Os textos bíblicos, alguns manuscritos, não tem nem vírgula. Eles são assim, o texto contínuo, inteiro. Ele vai do começo ao fim. Né? E conforme você vai lendo, você vai percebendo palavras. Isso aqui é uma palavra, aí isso aqui é outra palavra, isso aqui é outra palavra. Mas está tudo emendado. Então o que acontece? Toda essa divisão é artificial. Então nem versículo existe. Por isso que muitas das vezes você vê alguns capítulos que ele está... O versículo é enorme, né? Exatamente. E tem capítulos que Continua no outro capítulo, né? que está cortando, está cortando o versículo ao meio. Eu acho que Você até falou Coríntios do- 13, não é não. Mas tem capítulo que está cortando o versículo ao meio. Então quer dizer, toda essa divisão de capítulo e versículo é artificial. Na Ela verdade, é uma forma da gente conseguir pesquisa. conseguir entender e Ela é forma de pesquisa só, ela é um Google. Né, que você clica lá e ele busca. Né? O Google não é interessante, interessante é o que ele busca. Então você clica lá, né, quero pesquisar viagem para Jerusalém. Aí ele, agências de viagem, coloca lá para você ver. Né? Então o Google só foi a forma de pesquisa. Então Foi aqui esse também, Hugo- aqui é pesquisa. O O versículo. de São Caro que colocou Exatamente, começou com o de Sancaro, assim, os versículos. teve os primeiros rabinos que começaram a dividir em capítulo do Antigo Testamento. Depois teve o de Sancaro que começou a dividir o Novo Testamento. Aí veio capítulos, depois versículos. Então vai ter um estudo aqui sobre isso especificamente. A gente vai ver, teve vários processos de divisão em capítulo e em versículo, para o Antigo e para o Novo. Veja só, para ficar mais fácil entendimento. o entendimento para você poder, por exemplo, eu vou fazer uma leitura, para você se localizar junto comigo, se não tivesse o capítulo e o versículo, é o GPS, né? Como é que você ia achar o que eu estou lendo? Então, quando Jesus chegou na sinagoga de Nazaré, é interessante que o autor ele é tão atento à dificuldade de você conseguir ler um determinado texto da Escritura, que ele diz assim, e achou o texto que diz, né, aquele texto de Isaías diz que eu vim dar liberdade aos cativos, curar os enfermos, perdoar as dívidas, né, porque este é o ano aceitável do Senhor. O autor do Evangelho diz, e ele achou esse texto. Por quê? Era muito difícil. Você tinha um pergaminho. Exatamente. Era o pergaminho, era um rolo, né? Um rolo. Então, no caso, estava ali com o Nevirim, que eram os profetas. Esse negócio é enorme, né? Não, eu já fui na sinagoga e assim, é um estojo desse tamanho, com um rolo, aí o rabino coloca em cima da mesa assim, aí vai mexendo aqui, vai tirando a folha e vai enrolando o outro. Então aqui ele desenrola, aqui ele enrola e ali tem a coluna de texto. Aí pega uma coisa legal assim que ele tem, né, uma mão de ferro assim, ele vai lendo aqui e tal. Então aquilo ali era muito difícil para se manipular. Tá? Então, para ele encontrar esse determinado texto, é porque ele é o autor do texto, né? Eu sei onde Ele é está. o próprio texto, né? Exatamente, ele é o próprio texto encarnado. Então, para ele não era difícil, não. Autocrítica, exegese, tá? Uso da exegese e da hermenêutica. Veja só, aqui temos uma tarefa dupla. Primeiro, precisamos descobrir o que o texto significa originalmente. Onde você está? Para mim é 6. Aqui, ó, acabei de ler exegese, Esse é o 8. crítica histórica, exegese, aí vim para uso da exegese e da hermenêutica. É isso mesmo, não 8. Isso. Aqui temos uma tarefa dupla. Primeiro, precisamos descobrir o que o texto significa originalmente. Essa tarefa é chamada exegese. Depois devemos aprender a discernir esse mesmo significado na variedade de contextos novos e diferentes dos nossos próprios dias. Essa é a tarefa da hermenêutica. Em definições clássicas, a hermenêutica abrange ambas as tarefas, mas em tratados recentes, a tendência tem sido separar as duas. Para nós, a exegese é ler e explicar os textos em empatia e simpatia com os escritores bíblicos. Está voltado para os escritores. Tá? Não está tão interessado nas dificuldades do público que está ouvindo. A exegese fala, ó, vocês, minha atenção não é com vocês, minha atenção é com o mundo do autor. Ele vai se voltar para o mundo dos autores. Tá? Ver na ótica dos autores, a exegese. O exegeta é primeiramente um historiador que analisa os documentos. Todavia, ele tem que ir além da análise impessoal. É necessário assumir a fé que o escritor possuía para entender seus escritos. A exegese é um trabalho literário e espiritual. Quando ele parte para esse ponto aqui,
esse aqui é um passo adiante. Por quê? Muitas das vezes, a exegese, não é que o Bultmann, o Schleiermacher, e esses caras, eles não eram bons exegetas. Eles eram. Só que os critérios adotados por eles era decorrente da falta de fé também. Quando ele pega e coloca certas ciências num patamar superior, então o que acontece? A Bíblia, quando disser algo que contrastar com essas ciências, a Bíblia está errada e as ciências estão certas. Então elas são um critério superior. Elas são um critério final. O que acontece? O conhecimento teórico. Exatamente. Então esse conhecimento teórico supervalorizado deles fez com que eles desvalorizassem o texto bíblico. E aqui ele está dizendo, o exegeta, vamos dizer assim, capaz, analisando o texto bíblico, ele tem que ter a mesma fé do escritor, do autor. Então a fé se você tem a fé que Mateus tinha, quando Mateus fala dos milagres, você vai entender o que ele está falando. Porque você também se corresponde nessa esfera de conhecimento em relação aos milagres. Uma pessoa, por exemplo, que crê nos milagres, que presenciou os milagres, uma pessoa que foi salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, uma pessoa que crê na sua ressurreição. Quando o Lucas fala da ressurreição, fala, eu sei o que é isso. Eu sei que Cristo ressuscitou e que ele está aqui. Então o que acontece? Esse exegeta, ele tem uma fé que está correspondendo com a fé do autor. A exegese dele, mesmo que não tenha todo o nível acadêmico, intelectual que tem esses outros exegetas, ele tem algo muito mais importante, que ele tem uma fé correspondente aos autores. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, né? Exatamente. Ele tem as ferramentas e também tem a fé correspondente dos autores. Ele está no mesmo mundo dos caras, na mesma dimensão. Enquanto os outros estão numa dimensão, numa outra dimensão de análise crítica e cética, principalmente o ceticismo, tentando entender um cara que está falando de fé, ele está num contraste, ele não vai entender. Você está no mesmo mundo dele. Você está no mesmo mundo de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, mesmos autores, a mesma fé. Certo? A minha irmã, quando ela estudava no São Luís, né, ela participou de uma palestra que reuniu judeu, islâmico, quase uma palestra ecumênica, né? Aí o professor, acho que é professor, não sei, do islamismo, ela fez uma pergunta para ele que eu, na verdade, tinha mandado escrever para ela fazer para ele. Opa, que legal. Aí é o seu ela contato. fez, e aí ele ficou meio assim, ele falou, na verdade você não vai entender o que a gente pensa, porque você não é do nosso ambiente. Eu acho que ele quis dizer essa mesma coisa que você disse, né? Sim. Que não dá para entender a revelação espiritual dele. Você teria que pensar como um muçulmano. Muçulmano. Para ele entender. Eu acho que foi a mesma questão. Se fosse uma análise só crítica, não íamos entender o que ele quis dizer na questão espiritual. Né? Faz sentido. Eu acho que faz sentido mesmo. Agora que eu lembrei disso, porque você falou dessa maneira. Tem que tomar cuidado para não fugir um pouco, por exemplo, porque... Você usou esse argumento justamente para argumentar. Falou, como você não vai entender, eu não vou explicar. Então, ele poderia explicar. Falar, não, a explicação é essa. Se você não aceitar, o problema é seu. Mas é essa. Então você tomou uma posição. Agora você dizer, eu não vou explicar porque você não vai entender. Eu não lembro muito bem qual foi a pergunta que eu pedi para ela fazer, mas eu acho que foi alguma coisa sobre a jihad. Certo. Aí o que acontece? Se ele for, aí vamos falar francamente, se ele for explicar a coisa como ia chocar o auditório. Então o que ele queria é fugir da treta. Falou, como a coisa tá legal, né? A gente tá tudo amigo, fluindo, né? A gente vai tomar um café depois, vamos deixar quieto. Era um judeu, um islâmico numa igreja ia quebrar um pau. Numa escola jesuíta. Então, jesuítas ainda. Nossa, o pau ia quebrar. Mas é a mesma coisa, que ele tava fugindo. Pois é. Que é o que hoje o neopaganismo, através da ONU, das Religiões Unidas, ela está tentando tirar esse elemento de contraste das religiões, divergente, né? Os conselhos ecumênicos, está tentando diluir todas as religiões numa religião universal, tá ok? Aí o que acontece? A nova era. Quando você assim o faz, exatamente, quando você assim o faz, na verdade você está negando todas as religiões. Por quê? Todas as religiões, em algum momento, elas vão entrar em choque. Eu acho que, na verdade, você está negando o cristianismo. Porque... O Deus é impessoal, como diz, né, o Brahma, né, o impessoal, que tem vários avatares, um deles é Krishna. O Deus é Alá, tá certo? E ele é um e não é trindade. O Deus é triuno, tem Pai, Filho e Espírito Santo, tem Jesus, o único Filho de Deus. Então, em algum momento, os caras vão entrar em choque. Só dá certo pro Brahma. Ou é só Jeová, né, e Israel é o seu povo escolhido. Então, só dá certo pro brahmanismo. Porque o brahmanismo adota tudo. Cabe tudo lá dentro. Que Deus é Jeová. Como o ecumenismo acaba na hora. Nossa, então, o que acontece? Então o cara
Ele fugiu da treta. Ele falou, olha, para não dar, quebrar o pau, vamos deixar assim, porque se for explicar mesmo, a coisa vai ficar feia aqui. Deixa eu correr que eu quero passar aquele negócio ali ainda. Com certeza. Hermenêutica, que ele está sendo aqui, ó, hermenêutica é necessário para a exegese. Na exegese procuramos entrar no texto e ficar nele. Para sairmos dele, que ele coloca aqui, essa preposição, tirando lições para nós, portanto, hermenêutica é a síntese do resultado da exegese. Você entendeu? A exegese, o cara laborou no texto, ó, tentando entender o que o autor está dizendo, na ótica do autor, no ponto de vista do autor. Diferentemente daquilo que o pessoal fala por aí, que a Bíblia tem 1000 significados, mentira, a Bíblia tem um significado que interessa, que é o do autor. Quando você conseguiu o significado do autor, agora você precisa pegar o significado do autor e aplicar para nós. Você precisa fazer a ponte, porque aqui você tem um mundo do Antigo e do Novo Testamento. E aqui fora você tem outro mundo, tá? Com outras pessoas, com outra realidade, com outra sociedade. Então a hermenêutica vai lançar mão de todas as ferramentas para trazer daqui e aplicar aqui. Exatamente. Fazer a ponte, né, entre nós e eles. E aí o trabalho da hermeneuta. Tá ok? A teologia bíblica e sistemática. Para a gente fechar aqui. Ó, depois de estudar a história da formação do cânon, da crítica textual, da crítica histórica, do próximo passo é a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia bíblica referimos ao estudo da revelação divina no Antigo e Novo Testamento. Ela se preocupa com a teologia, com o conhecimento, tá certo, que está presente naquele livro. Então, a teologia bíblica vai se dedicar ali, ó. É isso que está presente no livro de 1 e 2 Samuel. Estamos estudando agora EBD, né? Então, a teologia bíblica vai estudar isso aqui, independentemente do resto. Vai estudar isso aqui. A teologia sistemática, veja, tema. A palavra tema está dentro de sistemática. Então, ela vai puxar pelo tema. Qual é o tema? Soteriologia. Então, tudo que falar de soteriologia é interesse da teologia sistemática. Tá ok? Então, ela vai pegar em todo o texto bíblico, de Gênesis, da semente da mulher, né, até Apocalipse, né, quando Cristo fala que será um tabernáculo entre Deus e os homens, tudo fala de salvação. Salvação da humanidade. Tá ok? Então, tudo isso é interesse da soteriologia. E a soteriologia está dentro da teologia sistemática. Teologia sistemática. E a teologia bíblica fala, olha, em Apocalipse, quando Cristo fala sobre isso aqui, está falando sobre salvação. Quando fala sobre isso aqui, está falando sobre os reinos. Quando fala sobre isso aqui, está falando sobre o anticristo. Por aí vai. Então, teologia bíblica e teologia sistemática se relacionam desta forma. Agora eu quero passar aqui, porque senão não vai dar tempo. Veja só. Já copiei. Copiou, né? E pode tirar foto também, quem quiser. O Esdras Costa Bento fez isso aqui, eu achei isso aqui extraordinário. Isso aqui ele fez um edifício, né? Edifício teológico. Ele falou, na base, tá? Nós temos aqui a teologia exegética, baixa crítica, né? Que ele acabou de analisar ali. Na baixa crítica, né? Que é os primeiros andares, você tem os léxicos como ferramenta. Os léxicos são nada mais do que dicionários. Agora, qual é o problema? Coisa que eu já falei também outra vez que eu dei essa matéria. Se você pega um dicionário da língua portuguesa, tá? Você vai estar lendo a Bíblia lá. Você pega o dicionário da língua portuguesa. Se você pegar a palavra batismo, o que ele vai dizer para você? Batismo pode ser por aspersão, por imersão, por representação, não sei o quê. Por quê? O dicionário não tem um compromisso com a origem da palavra na Bíblia Sagrada. Ela vai dar para você o que batismo significa de modo geral. Então ele vai pegar batismo em culturas católica, protestante, hindu, céltica, sei lá, em diversas culturas. E ele vai passar para você, ó, batismo, a palavra batismo, nessas diversas culturas significa isso. Tá? Agora, e a palavra baptismos, do grego, tá certo? Empregado no Novo Testamento. Aí você tem um favorecimento para, dentre os sinônimos, imersão. Então você vai ter o favorecimento desta ótica, tá ok? Mas isso você só vai obter num léxico. E aí o léxico está preocupado não com o que a palavra significa hoje, tá? Para as diversas culturas, mas sim o que ela significava na Bíblia. Então o léxico está voltado, ele é fiel ao grego do Novo Testamento, tá ok? Então ele vai, por isso que o léxico é muito mais eficiente do que o dicionário em língua portuguesa. Mas você precisa dos dois. Então você vai no dicionário, mas se você quiser uma pesquisa mais detalhada, você vai no léxico. Esse léxico ele é o quê? Ele hebraico? É um dicionário do hebraico e dicionário do grego. Léxico do hebraico e aramaico geralmente, você pega, ou o léxico do grego, tá certo? No Novo Testamento.
O dicionário Vine eu recomendo para todos, hein? O dicionário Vine é maravilhoso, porque ele pega os dois. Ele adota as palavras do hebraico, aramaico e do grego numa obra só. Claro que é resumido, mas é suficiente. Você consegue fazer um bom estudo com ele. Ele põe a palavra original, ele põe a transliteração, que a transliteração você pega. Aqui vai estar no dicionário? Vine, dicionário Vine. Você vai pegar no original, né? YHWH, tá ok? Yahvé. Aí ele vai transliterar, tá? Colocar em língua portuguesa, depois ele vai traduzir aqui. Então o Vine, ele é muito eficaz, muito bom. Então o léxico, tá? Que é mais eficiente que o dicionário em portuguesa. E aquele Wycliffe? O Wycliffe é maravilhoso, só que ele não é só dicionário. Ele, para mim, ele tá como dicionário, mas para mim é uma enciclopédia. Porque além de estudar as palavras, ele vai estudar temas também. Então você pega lá, religiões. Ele vai pegar as religiões cananeias, vai fazer um grande estudo para você. Então, se você conseguir gastar um pouco mais, comprar o Wycliffe também, 150 e poucos reais. É que é melhor, cada um vai abordar de um jeito. Então, o Vine se preocupa com as palavras. Entendi. O Vine se preocupa com temas. Então, ele vai abranger. Você comprar os dois, o Wycliffe se preocupa com os temas. Então, dentro da base do estudo, na exegese, ele vai se voltar para o estudo das linguagens originais, né, dos léxicos, o hebraico, aramaico e grego. Ele vai fazer a isagoge, tá ok? Que ele vai pegar todo o estudo do cano, da escritura, desde a formação até a estrutura do cano, especial, quando fala acerca dos autores, uma análise específica acerca dos autores, e geral, formação, inspiração, critérios para entrar no cano, tudo isso aí estudado pela isagoge. A isagoge vai estudar todas essas questões ligadas à própria estrutura bíblica. E a hermenêutica que a gente está fazendo aqui, instrumentos, né, utilizar esses instrumentos para poder, obtendo o significado, aplicar. Então a hermenêutica pega esse significado e ao ela se lançar mão deles, ela se valer deles, ela vai trazer esclarecimento. Então a hermenêutica proporciona esclarecimento através dessas diversas ferramentas. Sem as ferramentas, ela não conseguirá, não será viável o entendimento. Por quê? O texto se torna um mistério para você, porque ele está numa cultura diferente, em época diferente, escrito em língua diferente, ok? Então por isso que ela um povo diferente também. E um povo diferente, exatamente. Teologia histórica, a gente viu também a alta crítica textual, ela pega disso aqui, ó, teologia histórica. Você tem os manuais de história. O problema dos manuais de história, você tem que ver qual é a tendência daquela equipe, a tendência teológica deles. Então você tem que ter consciência se você está pegando um manual de história dos Testemunhos de Jeová, um manual de história dos Adventistas do Sétimo Dia. Os caras vão analisar partindo da ótica que eles adotaram. Você vai pegar um manual de história de uma equipe que está ligada à sua confissão de fé. Então o cara, editora Vida, editora CPAD, editora Bethesda, você sabe que é uma equipe que está comprometida com as mesmas ideais que você tem. Então eles vão olhar nessa mesma ótica. Eu pensava que a teologia histórica era o desenvolvimento do estudo, né? Isso, desenvolvimento, exatamente. De todo o período. Como a doutrina se desenvolveu, né? Como se desenvolveu a narrativa. Então a teologia histórica vai analisar todo esse desenvolvimento aí. Então ela vai extrapolar até o conteúdo bíblico quando ela pega análise de como se formaram essas doutrinas ao longo dos séculos. Então os concílios, por exemplo, um livro que eu tenho lá muito bom é História da Teologia, que ela pega exatamente isso, os concílios, os debates que tiveram para a formação, né, a disputa, né, doutrinária que houve. Então a teologia histórica se interessa por isso. Então esses manuais para analisar esse desenvolvimento, tá? Estudo o desenvolvimento das doutrinas. Eu tenho, por exemplo, sugiro, por exemplo, Tradição Bíblica da editora Shed, Tradição Bíblica, eu acho que é isso mesmo. São 4 volumes, muito bom. Ele estuda exatamente isso, como essas doutrinas foram debatidas e foram consolidadas nos cânones, né? Foram consolidadas nos sínodos e concílios, exatamente. Como é que elas chegaram até nós? Muito bom. Examina o conteúdo discutido dentro da história cristã, ok? Então, desde o Antigo Testamento e Novo, né? Teologia sistemática, que eu expliquei para vocês. Então, ela vai abordar o conteúdo bíblico, também a partir dos temas, né? Então, você tem os manuais de teologia sistemática. Teologia sistemática de Wayne Grudem, de Stanley M. Orton. Tem agora a Teologia para Pentecostais de Walter Bonelli. Tem aquele Miller Erickson.
Erickson também, você deu uma... Tem Esse eu não comprei, não. Mas deve ser muito bom. Eu acredito que... Ele é mais... Né, ele é batista, mas ele diverge um pouco do Wayne Grudem. Certo. Na questão de soteriologia, né? É interessante para comparar. O Wayne Grudem, eu já dei uma lida numa parte dele. Calvinista quase... na verdade tem essa de falar que é infralapsarianismo, o supra é supra, né? Exatamente, o supra mesmo. Esse infra é uma tentativa de amenização, supra, mas acaba sendo supralapsariano. E agora, o outro, o Erickson, ele é mais na questão de como chama, predestinação, presciência. Presciência de ele Deus, exatamente. Mais na presciência. Aí o que acontece? Geralmente eu comparo o Stanley com o Vine. E aí eu tenho esses dois aí, tenho mais um outro que eu não estou lembrando agora, mas esses dois eu uso bastante para comparar. E aí ele vai abordar a Bíblia pelo tema. Então ele vai ter lá no índice, você vai ver soteriologia, pneumatologia, antropologia, que ele vai, a partir do tema, ele vai trazendo os textos bíblicos, citando versículos, e a análise dele. Ok? Agora, como ele falou, o Erickson, você vai ter uma análise de uma ótica mais arminiana, digamos assim, né? E o Wayne Grudem, uma ótica mais calvinista, ok? Então você vai ter essas diferentes abordagens sobre esses temas. Então há grupos principais, doutrinas bíblicas, aí você vai ter os vários temas que são elencados, né? Bibliologia, teontologia, que são sobre Deus, antropologia sobre o homem, ramarqueologia sobre o pecado, soteriologia, salvação, cristologia, pneumatologia, escatologia, doutrina do fim das coisas, tá ok? Então, temos aí teologia sistemática, que é a forma como ela analisa a Bíblia Sagrada. Teologia bíblica, que ele falou aí também. Então, você vai ter, por exemplo, os comentários bíblicos. Comentário de Champlin, comentário NVI, tá ok? Diversos tipos de comentários bíblicos que vão se preocupar com o que aquele livro, aquele trecho está dizendo. Qual a doutrina presente ali, tá certo? Qual o pensamento que está presente ali. Então, enquanto aqui é o tema, a partir do tema ele vai elencando, né, os textos, aqui é o próprio texto. Então, aqui ele parte do tema, aqui ele parte do próprio texto. Ele vai dizer, nesse texto está presente tais pensamentos. Na verdade, a teologia sistemática depende da teologia bíblica. As duas se relacionam. Exatamente, as duas vão se relacionar intimamente. Vai ter... Era isso que eu ia falar. Então, todas essas teologias exegéticas, históricas, todas elas vão seguir uma tendência, um viés? Olha... Ou a exegética não? A exegética teria que ser, não entendi o que você está falando, a exegética teria que ser a mais neutra. Exatamente. Porque ela está analisando o próprio texto. O texto não tem escola de pensamento. O texto é o texto. Então o grego que foi, a palavra grega que o autor empregou ali, se você analisar conforme o léxico, né, do grego e o que aquele sinônimo significa na própria língua, isso independe de calvinismo, arminianismo, depende de tudo isso. Então, partindo dessa sua pergunta, a teologia exegética seria a mais neutra de todas, que está se preocupando só com o texto. Mesmo assim, daqui para cima você tem uma tendência. Né? Então você vai ter, a partir daquilo que o autor confessa... Até a histórica? Porque quando você vê, por exemplo, o cara está numa teologia histórica e ele quer defender determinada ideia, ele vai valorizar certas ideias e inferiorizar outras. Por exemplo, ele vai até atribuir, olha, o cara disse isso aqui porque ele na verdade não entendeu. Pronto, ele já fez um julgamento. Exatamente. Então, ele está narrando a história, mas ele está emitindo um juízo sobre ela. Inclusive, até esse papo de neutralidade, para mim, ele não existe. Porque nem na história existe. Até o cara que está dando notícia no jornal, a fisionomia com que ele dá a notícia é a sua crítica. Você pode ver a Globo. Então o cara, né, vai falar, o Bolsonaro aprovou um aumento de salário. Pô, o cara tá dando uma notícia boa, mas como ele ojeriza o Bolsonaro... Como ele é petista, né? Exatamente. Para ele, poxa vida, né, ele vai quebrar o Brasil. Enquanto o outro, nossa, que legal, ele aprovou um aumento. Esse é a Record. É a Record, né? Muito bem. Veja só, então a própria fisionomia que o cara dá a notícia já é a sua crítica. Então a teologia histórica também tem elemento de crítica. O cara, ele diz que essa ideia é fruto de um brilhantismo, ou ele diz que essa ideia é fruto de uma distorção, porque ele está dando uma... Então é interessante que você colocou, porque realmente a mais neutra é a exegética. Tá? Que também não é mais, né? Pode ser que o cara até, quando ele obtém um significado, ele tente, né, dar um determinado rumo àquele significado, exatamente. Ele tenta dar um certo rumo que ele não favorece. É difícil. Sistemática bíblica, a bíblica se foca no próprio texto, teologia prática,
Aí você vai ter, quando você pega um estudo, né, você pega todo esse conteúdo aqui e você vai traduzi-lo numa ação. Tá? Então você tem os esboços, os livros de modo geral, onde você tem a homilética, né, as homilias. Você vai pregar. Para você pregar, você chegar aqui a esse topo, né, você tem que fazer um bom trabalho aqui. Senão você vai pregar besteira. Tá? Então a homilética não é só você compor um sermão, e eu acho extraordinário que as pessoas, para supervalorizar o elemento revelacional da mensagem deles, a primeira coisa que eles atacam é a homilética. Fala, não, eu não preciso de esboço, eu não tenho esboço, é tudo na hora, né, é tudo Sedex, tudo refax, desce na hora, né, e vai revelando. Quer dizer, isso só demonstra que ele não tem respeito pelo que está fazendo, tá ok? Não tem problema você criar um esboço que aquilo demonstra que você estudou o texto e na hora o Espírito Santo mudar. Não tem problema. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele está à frente de todas as coisas. Então, a própria Bíblia diz que o Espírito te faz lembrar, só que você vai lembrar o quê? Se ele vai te fazer lembrar, ele vai te lembrar o que você já internalizou, você estudou e colocou dentro da sua mente. Se está vazio ou tem quase nada, o Espírito Santo pode até te usar, mas naquelas limitações. E a limitação não é do Espírito Santo, é sua. Sim. A ferramenta é limitada, não se especializou, não estudou. Agora o que acontece? Muito do que se chama de revelação é enrolação, na verdade. Então o cara não estudou, ele não consegue criar uma pregação que tenha começo, meio e fim, tá ok? A pregação dele nunca conclui, ele só começa. Ele começa e quando ele começou, ele vai que nem um avião sem GPS, ele vai para todo lado, né? Vai abordando temas diversos. Quando chega no final, você diz, tá, e o que eu aprendi? Não sei, por quê? Porque ele falou de tantas coisas diferentes, né? Foi tudo muito bom, só que nada foi objetivo. E é diferente daquela pregação que você vê o irmão fala, mas ele tá... muito conteúdo, você vai vendo muita coisa, você vai aprender muita coisa, agora dando muita coisa pra você. Aquela que o cara fala, e no final você não vê nada. Aquela pregação, quando você vê, você ficou 1 hora ali ouvindo, quando você vai falar, nossa, você nem sentiu o tempo passar, você não percebeu, em compensação tem umas que você fica 5 minutos falando, meu Deus, já, né? acaba. Meu Deus do céu, exatamente. Então o que acontece? O trabalho da homilética é o trabalho da pessoa que respeita o que está fazendo. Fala, eu me preparei, eu fiz um estudo aqui. E eu submeto ele ao Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus, na sua autoridade, ele vai às vezes alterar o seu esboço. Ele vai guiar você, porque a igreja tem uma outra necessidade. Você se preparou com esse tema, você estudou. Para você compor aquele sermão, pelo menos é o que se pede, você estude. Você estudou, você fez uma exegese, por exemplo, os grandes pregadores que têm esse conteúdo, né? Geralmente eles não confiam na interpretação dos outros. Não é recomendável confiar, porque tem as tendências. Então ele vai lá, ele pega o texto bíblico que ele vai pregar, ele vai nas palavras, dá uma consultada nos léxicos, faz uma própria tradução dele, tá certo? Uma básica ali, né? A partir dali ele vai dar um desenvolvimento para a sua pregação, começo, meio e fim, transição, partes, o que ele vai ressaltar em cada uma delas, deixa tudo pronto. Aí quando chega lá, o Espírito Santo de Deus, ele vai ver qual é a necessidade que as pessoas têm. Então, às vezes, ele vai dar um outro rumo. Mas quando o Espírito Santo de Deus começar a te usar para dar um outro rumo ao esboço, você já tem um estudo. Então, ele vai pegar, daquilo que você estudou, que você construiu dessa maneira, eu vou reconstruir dessa outra maneira. Mas é o que você estudou. É todo o conteúdo que você estudou. Só que está reorganizado para os meus propósitos. E o mais gratificante é quando isso acontece e no final a igreja recebe e você se surpreende pelo que Deus fez. E no final das contas você fala, a autoria não foi minha. É tudo na conta do Espírito Santo de Deus, porque não era o que eu ia pregar. Mais uma para ele. É maravilhoso. Então a homilética é isso, é o respeito que a pessoa tem ao que está fazendo, pregando a palavra de Deus. Aí você tem a eclesiástica, né, em relação à igreja, evangelismo. Veja, no evangelismo, você está aplicando isso aqui, porque todas as ferramentas aqui vão ser úteis quando você abordar uma pessoa na rua. Então a pessoa vai te confrontar, por exemplo. Você vai ter que defender, como o Pedro falou, com tranquilidade, né? Sem bater na pessoa. Mas não é Islã, né? Exatamente. Com tranquilidade. E aí você vai ter, por exemplo, na teologia sistemática, você viu como defender o cânon, como defender acerca de Deus, como falar acerca do homem, né? Da queda, da necessidade do homem, o pecado, né? Especificamente, como o homem pode ser salvo através de Cristo Jesus na soteriologia. Veja, todo o conteúdo que você passou por ele, estudou para poder se preparar. Evangelismo, você coloca isso na prática para as pessoas.
e a liturgia em relação ao culto, né? A forma do culto, né? A organização do culto. É engraçado você falar de soteriologia agora, que outro dia a gente estava tomando café, a tia estava tendo uma reunião, uma mulher estava numa reunião ali do lado, né? Ela falou assim, não, eu já fui pro budismo, eu já fui pra não sei onde, eu já fui pra não sei onde, eu já fui pra... Ainda olhei pra Bel e falei, só faltou encontrar Jesus. O certo ela não encontrou ainda. Pois é. Eu já fui pra Ubanda, já fui pra não sei onde, já fui pra não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aquele que salva, ela não encontrou Se ainda. ela tivesse encontrado Jesus, não precisava de mais nenhuma dessas aí. Meu Deus do céu. Então, encerrando por aqui, a gente, claro, caminhou pouco aqui em relação à apostila, mas porque esses conteúdos aqui são muito importantes. Passando dessa parte inicial, que ele aborda de uma forma geral, essas outras aqui são mais tranquilas, que é aprendizado. A gente vai passar isso aqui na próxima aula em 2 minutos no máximo, tá? Que isso aqui é tranquilo. Requisitos do hermeneuta também. Aí vai entrar a parte bem legal, que é aqui, ó. Material de estudo também vai ser tranquilo. No 2, que aí você vai ter uma visão panorâmica, tá? Então no 2 a gente vai analisar a estrutura do texto bíblico. Eu quero tentar trazer algumas imagens aqui, mas a gente vai ver mais a estrutura do texto bíblico. Mas essa aqui eu deixei mais dedicada a essa análise aqui, que para mim isso aqui é extraordinário. Eu vi na aula do Esdras e acredito que isso aí enriquece muito a nossa vida. Então, encerramos por aqui, tá ok?